o fato de que nós estamos no Senhor, que nós estamos em Cristo. E isso é excelente, Deus. Nós te louvamos por isso. Eu oro para que o Senhor me ajude nesse tempo a pregar a Tua palavra, guiado pelo Teu Espírito, e oro para que cada um também possa ouvir atentamente, e que o Teu Espírito caminhe entre nós, Deus, para nos mostrar o que a Tua palavra deseja nos ensinar no dia de hoje. É isso que eu peço e oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, como foi dito, poxa, eu não vou usar o apresentador que eu roubei do Dudu. Brincadeira. Como foi dito, é o primeiro culto do ano. Então, ano novo, nós temos desafios novos, mas eu não vou pregar nada novo, porque no dia que alguém pregar algo novo, você rejeita, certo? Então, Pierre e Maurício, a gente combinou que começaria com... Ele está piscando aqui. Ele não desligou, ele só está piscando. Vamos ver se vai. Foi? Foi. Acho que é o Luke que fala que a tecnologia resolveu problemas que a gente não tinha e criou problemas que a gente não imaginava, né? Deve estar na Bíblia em algum lugar isso aí. Bom, eu creio que o Pierre e Maurício, a gente combinou, né, que eu pregaria nas primeiras mensagens desse ano até o Carnaval, então vocês vão ter que aguentar um tempo. E eu queria pregar em Efésios, no primeiro capítulo de Efésios. Talvez você já tenha ouvido algumas mensagens minhas de Efésios, talvez você ouviu várias, a Natália ouviu todas, mas eu creio que nesse capítulo 1 de Efésios nós temos verdades importantes que podem nos ajudar com o propósito do Senhor para a nossa vida. E se você aprender coisas novas, que talvez você não saiba nessas mensagens, será ótimo. Se você já sabe daquilo que eu vou falar, e provavelmente a maioria das coisas que eu vou falar aqui você já ouviu, você pode pensar e avaliar se você tem vivido de acordo com essas verdades, se essas verdades têm tido a devida importância na sua vida e a relevância na sua vida diária. Porque às vezes a gente vive a nossa vida no piloto automático e não para pensar em algumas coisas, tá bom? Eu queria começar falando um pouco sobre a cidade de Éfeso, né? A gente vai ver o capítulo 1 dessa carta e é interessante a gente entender um pouquinho do contexto, né? Essa carta é escrita por Paulo, a maioria dos estudiosos entendem que é isso mesmo, e que aí eu vou ter que usar esse aqui, né? Esse aí, deixa esse aqui para o Daniel. Agora não sei desligar. Agora ele voltou. Agora eu estou com 2 microfones. Beleza. Infiel. Fica aí. Joia. Uau, esse aqui está animado. Vamos lá. Então, Paulo, a maioria os estudiosos sérios não questionam a autoria de Paulo, tá bom? Existem alguns elementos que fazem as pessoas questionarem isso, mas ninguém questiona a ponto de afirmar que alguém está se passando por Paulo, por exemplo. A gente crê que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Ele escreve essa carta de uma prisão domiciliar em Roma e não há uma repreensão severa ou doutrinária. Acho que pode diminuir um pouquinho, viu, Rodrigo? Está bem alto aqui. Não há uma repreensão severa ou doutrinária na carta. Essa cidade era a maior cidade da província romana na Ásia, e já era muito antiga na época que a carta foi escrita. Ela foi fundada 500 anos antes de Cristo.
Ela é situada hoje na Turquia Ocidental, hoje de maioria muçulmana, e é uma cidade portuária. Tinham muitos adoradores de Ártemis ou Artemis, uma deusa grega. A gente vai ver que isso causou algum tumulto ali. O cristianismo ele chega na cidade por volta de 52 depois de Cristo, e Paulo então ele sai de Corinto com Priscila e Áquila, deixa eles ali em Éfeso. Priscila e Áquila discipulam Apolo, que era um pregador judeu, que aguardava o Messias. Então eles discipulam Apolo, e o crescimento então do cristianismo, depois do retorno de Paulo, causou problemas dos interesses econômicos da cidade. Pessoas faziam miniaturas do templo para vender, e isso começou, pessoas pararam de comprar miniaturas do templo, certo? Por causa do cristianismo. Isso nos mostra que o cristianismo, ele mexe em todas as coisas quando ele chega em algum lugar, inclusive na economia. E na nossa vida não deve ser diferente. Cristo, quando ele chega, ele deve mexer em todas as coisas, né? Não deve haver lugar na nossa vida que era como era antes. Essa carta, ela basicamente tem duas divisões, capítulo 1 a 3, a gente vai ver o capítulo 1, né, que fala da nossa vida em Cristo, a Gabi usou várias vezes essa expressão, né, a vida em Cristo, e capítulos 4 a 6, uma parte mais prática, que fala da nossa vida para Cristo. O propósito dessa carta é encorajar os irmãos a desfrutar uma posição privilegiada da igreja em Cristo e a sua aplicação na vida cotidiana para Cristo no mundo. Isso é uma frase do Carlos Oswaldo, o antigo reitor do Seminário Palavra da Vida, né? Falecido reitor do Seminário Palavra da Vida. Então essa carta deve nos motivar a viver na nossa posição em Cristo, e é isso que a gente vai ver basicamente hoje, para viver a nossa vida diária para Cristo. E a gente vai ver hoje a saudação de Paulo, os dois primeiros versículos dessa carta. Ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma saudação bem breve, né, mas bem profunda de Paulo. E eu creio que ela traz pelo menos 3 questões que eu gostaria de trabalhar aqui, que tem relação com a nossa vida cristã e que a gente pode aprender ou relembrar. Primeiro, Paulo, como autor da carta, se apresenta como apóstolo de Cristo. E isso levanta a questão: o que é um apóstolo? Paulo se dirige aos santos e fiéis em Cristo que estão em Éfeso. E isso também levanta uma questão: quem são os santos e fiéis? E Paulo os saúda, desejando que eles tenham a graça e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo. Isso nos leva à questão: o que é a graça, essa graça e paz? E eu quero começar falando de Paulo como o apóstolo de Cristo. Paulo, ele se intitula ali como apóstolo de Cristo, e ele acrescenta que ele é o apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, não auto-intitulado, como a gente vê vários fazendo, né? Hoje em dia tem vários auto-intitulados, diversas coisas, né? Tem até pessoas que já têm títulos acima do apóstolo, né? O cara é pai apóstolo, já andou surgindo essa aí no meio. Mas afinal, o que é um apóstolo? Será que existem apóstolos nos dias de hoje? Será que os apóstolos que existem hoje são apóstolos de Cristo? Como é que a gente pode identificar um verdadeiro apóstolo? A gente já falou disso um pouquinho na mensagem de Tessalonicenses, mas apóstolo basicamente é um enviado com uma missão. Tem um comentário que diz que os navios de carga eram às vezes chamados de apostólicos naquela época. Por quê? Porque eles eram despachados com uma remessa específica para um destino específico. E no grego secular, apóstolos era usado para um almirante de uma frota, enviada por um rei em missão especial. Ou seja, de fato era usado, essa palavra apóstolo era usada como uma pessoa enviada, e na Bíblia a gente vê até pessoas relacionadas aos apóstolos que eram chamados de apóstolos. Também um comentário do Augustus Nicodemos diz o seguinte: ele fala: o sentido básico de enviado
alguém mandado com uma missão em nome de alguém também, né? Então, os exemplos aqui de Barnabé, Andrônico, Júnias, Timóteo, Epáfras, ele dá alguns exemplos de pessoas enviadas também em nome de apóstolos. E segundo o sentido dos apóstolos de Cristo, é um apóstolo, vamos dizer, específico, né? Então, existe uma diferença entre o apóstolo que é enviado e esse apóstolo como aquele que foi chamado por Cristo. E por isso que Paulo, por diversas vezes, refere-se a ele mesmo como apóstolo de Cristo. E Pedro também faz a mesma coisa, ele usa a mesma expressão. E Apocalipse 21:14 fala dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então veja, mesmo após a traição de Judas, nós temos 12 apóstolos. E aí você tem a escolha de Matias em Atos 1 e Paulo se referindo a ele mesmo como apóstolo de Cristo. Então o 12º a gente discute se é Matias ou Paulo. Mas eu creio que é Paulo. Bom, eu creio que o 12º ali é Paulo. Paulo, ele, inclusive, defende o seu apostolado em Cristo pelas suas credenciais. Então ele dá testemunho, ele foi uma testemunha da ressurreição de Cristo. Ele afirma ter visto o Senhor Jesus em 1 Coríntios 9:1 e 15, 4-8. E em 2 Coríntios 12:12 ele menciona sinais e maravilhas e milagres que ele fazia em nome de Jesus. Então essas são aquelas credenciais apostólicas do apóstolo Paulo. Agora, você deve estar perguntando assim, bom, mas a Bíblia já foi escrita, Paulo está lá, ele fala que é apóstolo de Cristo, o que isso tem a ver comigo? Bom, a questão é que a gente tem ouvido muita gente falar que é apóstolo hoje, né? E será que os apóstolos de hoje usam essa palavra no sentido de enviado, né, como um missionário, ou eles usam essa palavra no sentido de autoridade? Aí tem o Augusto Nicodemos, ele continua comentando ali, é uma palestra dele sobre isso, ele continua comentando, ele usa uma expressão para esses homens. Ele fala assim, esses homens se consideram generais da igreja. Bom, general é uma posição de autoridade. Ele explica que há 2 linhas apostólicas no Brasil. Então, em 2001, em São Paulo, veio um apóstolo, um dito apóstolo, Roni Chaves, e ungiu 4 apóstolos. Aí, em 2012, ele já ungiu mais uma apóstola. E depois teve uma outra vertente de um camarada chamado René Terra Nova, talvez você já tenha ouvido falar dele. E ele ungiu os 7 primeiros apóstolos brasileiros, porque ele já não considerava que o outro tinha ungido. E aí há milhares de apóstolos brasileiros por diversas colisões, e há benefícios de autoridade e ajuda financeira ligada a esse movimento. Ou seja, é uma questão de autoridade desses homens. Eles não usam, é o enviado, né? Eles nem se dão ao trabalho de fazer isso. Eles são autoridades da igreja, eles se consideram autoridades da igreja, uma questão de poder. É algo relativamente novo no Brasil, se for considerar que é do novo milênio, né? Mas é interessante lembrar que não há nada novo debaixo do céu. E a igreja de Éfeso, ela foi alertada por Paulo sobre lobos que penetrariam o rebanho e onde surgiriam homens que iriam torcer a verdade. Isso acontece em Atos 20, 29-30. Não estou lendo todos os textos, pessoal, senão a gente não vai dar tempo de passar tudo que eu preciso passar hoje, tá bom? E eu posso passar esse material depois. Mas ele fala que depois da partida dele, surgiriam lobos vorazes. E até no meio deles surgiriam falsos ensinadores e falsos apóstolos. Éfeso também era reconhecida como uma igreja, então, que depois desse alerta de Paulo, ela não reconheceu esses falsos apóstolos. Lá em Apocalipse 2, 1-2, a gente vê esse elogio da parte do Senhor Jesus. Ele fala, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a perseverança, que não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo, autodeclarados apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então, muito antes disso surgir no Brasil também, a Igreja Católica Romana sempre também buscou uma proeminência entre as outras igrejas, afirmando uma sucessão apostólica de seus bispos, os quais supostamente teriam uma autoridade semelhante às Escrituras para escrever, para escrever as bulas papais ali, que são colocadas no mesmo nível que as Escrituras. Então, por esses bispos, por os papas, que são esses novos apóstolos,
A gente sabe, por exemplo, que o ministro da igreja não pode casar. Ainda que o apóstolo Paulo diga que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Como é que eles fazem a conta, eu não sei. Mas eles colocam tanta autoridade num como no outro. E é interessante também lembrar que um apóstolo, ele também não é uma pessoa infalível. Você vê em Gálatas 2, 11 a 13, Paulo repreendendo o apóstolo Pedro de uma atitude que ele estava tendo. Ou seja, ele não era infalível. Então, a conclusão aqui é que há somente 12 apóstolos do Cordeiro, 12 apóstolos de Cristo, conforme a gente encontra no Novo Testamento, e as pessoas que atualmente dizem que são apóstolos, não são apóstolos. Então, a primeira forma fácil de você identificar um apóstolo que é de Cristo ou não, é verificar se ele está morto, e morto há bastante tempo. Né? Então, se ele está vivo, já tem alguma coisa errada, porque os apóstolos são aqueles 12 e eles já foram. Uma aplicação para nós é que a gente vai pregar o Evangelho e a gente vai encontrar pessoas que estão seguindo e talvez até admiram esses falsos apóstolos. Às vezes você encontra uma pessoa que é de uma igreja apostólica, ela enche a boca assim, fala, não, mas eu sou de uma igreja apostólica. Eu também, só não é esse apóstolo que você segue. Né? Os apóstolos do Cordeiro ali. E a gente tem que estar preparado para dar uma resposta bíblica para essas pessoas. E para dar esperança bíblica. Você está seguindo uma mentira, mas existe uma verdade muito melhor para você seguir. Outra questão é você mesmo se guardar de cair nas armadilhas desses homens. Né? Muitas vezes eles falam manso, demonstram grande poder, né? Podem muito bem enganar você, e se você não tiver uma convicção bíblica, você pode cair. Então, a gente deve ser como aqueles irmãos de Efésios, os Efésios, que rejeitaram aqueles que se diziam apóstolos e não são. E é interessante a gente ver que nem por isso a igreja de Éfeso deixou de sumir do mapa, né? Ela não existe mais. Ainda que não tenham reconhecido falsos apóstolos, aquela igreja caiu na frieza e na falta de amor. Que é o que Jesus fala sobre essa igreja ali em Apocalipse 2, 5 a 6. Ou seja, rejeitar falsos apóstolos e viver como um falso cristão, é possível rejeitar falsos apóstolos e ainda viver como um falso cristão que não tem uma vida transformada. E outra aplicação para nós é que nas devidas proporções, nós temos um pouco da função dos apóstolos enquanto mensageiros de Cristo. 2 Coríntios 5:20 nos chama de embaixadores. Agora, não sai daqui dizendo que eu disse que eu ungi alguém aqui apóstolo, né? Não é isso, mas nós temos essa função de fazer discípulos e imitá-los no que eles faziam, ir a lugares, pregar o Evangelho. Okay? Então essa é a primeira questão do que é um apóstolo. A segunda questão é quem são os santos e fiéis. Ele diz, né, eu, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Então, uma resposta simples seria que são os leitores da carta, os destinatários dessa carta, eles que estão recebendo essa carta. Então a gente pode ver que eles fazem parte da igreja, por exemplo. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho perguntando primeiro o que é um santo. Será que o santo é alguém impecável? Será que todo crente é santo? Será que a gente pode ser devoto de um santo? Eu creio que santos podem ser definidos da seguinte forma: é um povo consagrado e um povo com uma conduta distinta. A palavra carrega esses dois sentidos, né? Primeiro, de uma posição que nós temos como cristãos e também de uma conduta. O santo, ele tem o significado de algo que é respeitável, puro da sensualidade, limpo, e também algo que é separado e consagrado. Sansão, por exemplo, ele foi santificado, ele foi consagrado, separado por Deus. Juízes 13:7 diz, mas ele me disse, você ficará grávida e dará à luz a um filho. Não beba vinho e nenhuma bebida fermentada, nem nenhum alimento que seja impuro, o seu filho será consagrado a Deus, como nazireu, desde o nascimento até o dia da sua morte. Essa palavra consagrado aqui, na tradução grega do Antigo Testamento, é a palavra santo.
E também, da mesma forma, no Antigo Testamento, o povo de Israel era um povo separado para Deus dentre os outros povos. Mas também um povo do qual se esperava uma conduta diferenciada dos outros povos. E o mesmo acontece no Novo Testamento. 1 Pedro 1, 14 a 16, a gente vê isso, né? Pedro falando o seguinte: sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chama, pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. E essa frase, sejam santos porque eu sou santo, é algo que Deus usa ali no Antigo Testamento com o povo de Israel, e aqui ele está aplicando à igreja. E isso acaba também se relacionando com a consagração ou sacerdócio de todo cristão. E eu gostaria que vocês abrissem em 1 Pedro 2, 9 a 17, para acompanhar esse texto. 1 Pedro 2, 9 a 17. Esse texto diz o seguinte, eu vou ler na NVT, tá bom? Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais. Lembra? Santidade significa separado, né? Manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão o seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por Ele para castigar os que fazem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que pela prática do bem vocês calem os ignorantes, que os acusam falsamente, pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem a sua liberdade como desculpa para fazer o mal, tratem todos com respeito e amem os seus irmãos em Cristo, temam a Deus e respeitem o Rei. Então veja que esse povo separado por Deus, os cristãos, também deles se espera uma conduta diferenciada, uma conduta distinta. Quando Paulo fala então aos santos, isso tem a ver com o fato daquelas pessoas serem consagradas, separadas por Deus, assim como o próprio Deus é separado do pecado, e separadas para um determinado fim, assim como os sacerdotes eram separados ali para servir a Deus e representar o povo diante de Deus, e promover o relacionamento de Deus com o seu povo. Mas essa palavra santos também tem uma relação com a conduta do cristão, com a maneira como ele vive, com as coisas que o cristão faz e deixa de fazer, assim como Deus é santo. Então, uma aplicação para nós. Normalmente, principalmente na nossa cultura, existe um conceito de santo versus aquilo que é profano. Uma outra forma da gente pensar nisso é aquilo que é na igreja ou da igreja, como templo, e aquilo que é no mundo e do mundo. Então, isso aqui é do mundo, isso aqui é da igreja, a gente separa as coisas, né? Tentar fazer esse tipo de divisão entre santo e profano, na verdade, trouxe um misticismo para a igreja. Então, por vezes, a gente acaba incluindo, né? Normalmente se inclui objetos e coisas na adoração, muito parecido com o que acontecia no Antigo Testamento. Então, a gente vê água benta, né? O copo na TV, né? As TVs são fininhas hoje, é difícil colocar o copo ali, mas tem o copo, põe na frente, seja lá o que for. Relíquias, né? Então, as relíquias, o óleo da unção, a presença da arca no culto, né? Então, tem igrejas que não estão trazendo a arca para o culto. Outro risco é criar um tipo de legalismo. Assim, eu tenho a roupa de igreja,
né? Fora da igreja eu me visto como eu quero, mas eu tenho a roupa que eu vou na igreja. Eu tenho a roupa de fora da igreja, aquela eu posso usar lá, né? O que eu falo na igreja, o que eu falo fora da igreja. Então, não, isso é aceitável falar na igreja, isso não é. Né? Estou falando de reverência, né? Existe uma reverência no culto. A gente não pode ser irreverente, cultuar a Deus como a gente quiser. Né? Só que existe um limite para isso, a gente tem que ter um equilíbrio para isso, senão a gente vai criar assim, a gente conheceu isso, né? Chega na igreja, está com tal roupa, assim, está com uma roupa determinada, não, porque aqui eu tenho que ser decente. Aí fora da igreja, muda de roupa, assim. Saiu da porta para fora, a roupa já é diferente. E aí é indecente, é sensualidade fora da igreja. Não, por quê? Porque fora da igreja pode. Porque eu tenho que ser cristão ali dentro. Né? Então esse tipo de divisão não dá certo. Como cristão, a gente deve pensar mais no que é consagrado e separado para Deus, versus aquilo que é dominado pelo mundo e seus prazeres. Seja no trabalho, na reunião como igreja, seja na família, independente do lugar onde você está, as coisas são consagradas e santas a Deus ou dominados pelo mundo. Se você é um cristão, você deve ser tão santo no seu trabalho, quanto você é na sua família, quanto você é aqui reunido, no grupo céu. E o seu pecado ele é tão terrível se você está aqui ou se está fora daqui. Então o santo, ele tem esse aspecto posicional, né, a posição do cristão como separado de Deus, como alguém que faz parte do povo de Deus, consagrado a Ele, e esse aspecto ético, alguém que por estar em Cristo, por seguir a Cristo, por ser santo, recebe ordens para viver de maneira respeitosa e santa e pura, livre da sensualidade, casto, recatado, né? Não viver fazendo alarde pela sua própria reputação, e vivendo então como um representante de Cristo e da igreja, seja lá onde ele for, vivendo de maneira modesta, alguém que vive diferente do padrão normal do mundo e faz isso para a glória de Deus, porque Deus o separou para isso. Também como esse aspecto da santidade e sacerdócio, a gente deve refletir na nossa vida diária, no que a gente assiste na TV ou deixa de assistir, no que a gente vê na internet, o que a gente curte, o que a gente compartilha, o que nos define, né? O que as pessoas olham para nós e aquilo nos define. Essa pessoa é isso. O que a gente quer passar para as pessoas? Na maneira como a gente se veste, o que a gente quer mostrar para os outros, nós devemos revelar a Cristo, refletir a Cristo naquilo que a gente faz. Então Paulo continua a sua introdução, se apresentando como apóstolo, falando com esse povo santo e falando com os fiéis em Cristo Jesus. Mas o que é um fiel? Quais as características de um fiel? Essa palavra também é bastante usada por Paulo, e ele vai usar essa expressão em Cristo várias vezes, associando a palavra fiéis. E aí a gente pode pensar, será que o fiel é alguém que acredita em Deus, meramente acredita em Deus, ou será que o fiel tem alguma coisa a ver também com o seu procedimento? Eu creio que também tem dois aspectos da palavra fiel. Um aspecto daquilo que é verdadeiro, que tem a ver com a nossa fidelidade, quando fala assim, aquela pessoa é fiel, certo? E tem a ver também com confiar em algo, crer em algo. Então tem esses dois aspectos. Também na tradução do Antigo Testamento grego, a Septuaginta, há uma palavra que é traduzida para o grego como fiel e que significa digno de confiança, leal. E ela se refere ao homem, ela se refere a uma testemunha fiel, ela se refere a um profeta que recebe, né, ele é fiel no sentido de que ele é fiel para receber a mensagem, ele foi fidelizado por Deus para receber a mensagem, no sentido do próprio Deus, como aquele que guarda a sua aliança, como aquele que é possível confiar na sua palavra, porque ele vai cumprir a sua palavra. Então todos esses aspectos da palavra fiel. Também tem um sentido
dessa palavra usada como uma expressão de que não importa a circunstância, Deus permanece fiel. Então, não importa a circunstância, como Deus é fiel, eu posso também me manter fiel a Ele, confiante nas suas promessas. Isso também é usado no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, a palavra fiel ou fé são relacionadas, muito usado para se referir, por exemplo, à confiança das pessoas no poder de Jesus. Então, em Marcos 2,5, Jesus fala o seguinte, sobre Jesus. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Então é muito interessante, porque aquele paralítico, que no fim ele foi curado, inclusive, demonstra que os atos de Jesus, muitas vezes confirmavam uma fé já existente. E porque aquelas pessoas tinham fé, elas recebiam as bênçãos de cura, de perdão, etc. Por outro lado, outras pessoas deixaram de receber bênçãos do Senhor porque não confiavam, não eram fiéis. Mesmo livro, em Marcos 6, 5-6, quando Jesus está na sua própria terra, ele fala: por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. E então Jesus percorreu diversos povoados ensinando a seus moradores. Veja, então, pela falta de fé daquele povo, Jesus deixou de realizar milagres ali, pela incredulidade daquele povo. E além disso, também é interessante reparar que Jesus, ele parece às vezes nos desafiar a ter uma fé impossível. Os apóstolos, Lucas 17, 5-6 diz: os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. E o Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a essa moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Interessante que por diversas vezes Jesus parece nos desafiar a ter uma fé no impossível. A palavra fiel também pode se referir ao que confia, mas também ao que é confiável. Mateus 24, 25 fala: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? De forma semelhante, Lucas 16, 10 fala: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E a tudo isso, então, tudo que carrega essa palavra fiel, Paulo acrescenta na frente: em Cristo. Então, o fato dessa fé estar baseada em Cristo é ser algo que leva essas pessoas que estão em Cristo, no caso, a confiar em Cristo e serem confiáveis para Cristo. Então, o que é um fiel em Cristo? Certamente o fiel em Cristo é alguém que confia. Você veio para cá, pegou o seu carro, e quando você precisou, você apertou o freio. Por quê? Porque você confiava que o freio do seu carro está em ordem e ele ia parar, certo? A gente confia, a gente tem fé, A gente aperta ali, nem pensa se vai funcionar, a gente nem considera a possibilidade. A gente tem uma fé que o freio vai funcionar, Seria uma loucura dirigir com essa incerteza a todo tempo, já pensou? Então, o fiel é aquele que crê, independente da circunstância, independente de emprego, desemprego, pandemia, ditadura, democracia, conforto ou desconforto. Ele confia nas promessas de Deus, nos planos de Deus e na vontade de Deus. E espera-se de um cristão uma fé no impossível, no improvável, a começar da nossa salvação. Por mim, seria impossível eu ser salvo. Toda salvação é um milagre. A sua salvação foi um milagre que Deus operou na sua vida. Porque por você mesmo você não ia ser salvo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, uma fé que responde ao poder demonstrado por Deus através da história. Inclusive na vida do Deus homem, Jesus Cristo. Inclusive no início da igreja, aquela demonstração, aquele movimento todo demonstrando que a origem da igreja era a mesma daquele mesmo Deus que livrou
livrou o povo de Israel no Antigo Testamento com sinais e maravilhas. O fiel é aquele que não confia nos próprios meios para a salvação, mas reconhece humildemente que precisa da salvação em Deus, em Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, o único que cumpriu a lei e que poderia ser o sacrifício perfeito pelo pecado. O fiel também é aquele que recebeu essa mensagem e acolheu essa mensagem, e por isso o fiel também é aquele que confia. Se você está numa situação de risco, o que você faz? Você procura alguém confiável, né? Você está perdido em algum lugar. Nossa, você vai procurar um policial, você vai procurar um bombeiro, você vai procurar alguém com um crachá que seja. Mas você vai procurar alguém que você fala assim, aquela pessoa parece confiável, né? A fé em Cristo produz no fiel um caráter confiável, também baseado no caráter de Cristo, ou ainda pelo fato de ele estar em Cristo. Ele é um cristão, ele é um pequeno Cristo, um imitador de Jesus. E nesse sentido, essa palavra se mistura um pouco com a palavra santo. Essa palavra carrega o sentido de alguém confiável, inclusive nos seus negócios, na sua conduta, alguém que possui credibilidade. Claro que isso envolve obediência a Deus, independente das circunstâncias, na confiança de que Deus é o maior interessado de preservar a nossa dignidade e que pode nos preservar, inclusive diante da morte. Então, baseado nisso, algumas aplicações para nós. Você já chegou ao ponto da sua vida de crer nas promessas de Deus, independente da circunstância? Eu não cheguei ainda, eu estou a caminho disso. Mas é um desafio para nós. Como é que você está lidando com as notícias dessa semana do novo governo? As notícias sobre guerra, sobre crise, sobre violência. E uma forma da gente fazer isso é manter, né, aquela ilustração do freio, né? Para a gente confiar no freio, a gente tem que manter o freio em ordem, tem que fazer a manutenção certinho, né? Então, a nossa fé é assim, a gente tem que fazer a manutenção diária dela. Nosso devocional diário é para isso. É a manutenção diária da nossa fé. Será que você tem pregado o Evangelho para você mesmo todos os dias? Eu tenho ouvido sobre isso, né? A necessidade da gente relembrar o Evangelho para nós todos os dias, para nós mesmos. Você tem nutrido a sua fé através da oração, reconhecendo inclusive quando Cristo responde às nossas orações, quando Deus responde às nossas orações, ainda que seja com um não. Uma outra forma de perguntar isso seria: você confia em Deus com a mesma intensidade que você confia na segurança do dinheiro, na saúde, determinado governo, emprego e etc. Você tem sido fiel a outras certezas que não seja Cristo? Quando você toma suas decisões, tira suas conclusões, a maneira geral como você decide a sua vida, existe algo acima da sua confiança em Cristo e a sua palavra? Talvez algo que você aprendeu com seus pais, aprendeu na escola, na universidade, um procedimento do trabalho, que talvez você fale assim: bom, eu não sei se é bíblico, mas eu sigo isso aqui. Mesmo que seja contrário à Bíblia, por vezes, né? Você demonstra ser confiável a Deus no serviço a Ele. Deus pode contar com você para servi-lo. Você atende fielmente às necessidades do corpo de Cristo quando observa. A gente viu, vamos ter mutirão. Sábado de manhã eu prefiro ficar em casa. Mas o mutirão é importante. É bom a gente chegar aqui, está tudo em ordem. As lâmpadas estão funcionando, o terreno está limpo, é gostoso, né? Então, é um chamado ao serviço para o corpo. A gente faz isso não pelo prédio, a gente faz isso pelo corpo, para o corpo se reunir aqui num lugar bom, né? Para a gente ter um bom tempo aqui, até seguro, né? Em alguns aspectos. Então você é confiável também em relação ao aprendizado da palavra de Deus. Você demonstra a sua fidelidade a Deus diante do mundo. Você é confiável nos seus negócios.
A maneira como você trabalha reflete o fato de que você vive para Cristo. Você é um fiel a Cristo no trabalho. Você é um fiel a Cristo na sua vizinhança. Você é um fiel a Cristo na sua família. Um ponto interessante é que muitas vezes a gente pode ser mais confiável para o nosso chefe do que para Deus, né? A gente é mais sério e fiel ao nosso trabalho, por exemplo, do que fiel a Cristo no nosso trabalho. Eu sei que a gente tem essa luta, eu sei como é que é. A gente muitas vezes é mais sério ou fiel ao nosso trabalho do que fiéis a Cristo nas nossas famílias. A gente está numa cultura que preza muito por ser profissional, né? A gente é bem profissional na nossa função, não é verdade? Mas parece que a gente não tem sido muito profissional para cuidar da nossa família e pastorear a nossa família. Muitas vezes se perguntam, aqui, graças a Deus, a gente tem muitos jovens, fiéis, que estão crescendo, e a gente ora para que continuem. Famílias têm perdido os seus jovens. E por vezes, por falta de pastoreio, em casa. Por vezes, porque não vê nos pais a fé que os pais gostariam que ele tivesse. Não estão sendo profissionais naquilo que estão fazendo, no sentido de levar a sério a fé cristã. Quando você ora, você faz isso com esperança de que Cristo pode agir, de que Deus tem poder para agir, que tem controle sobre a história, inclusive. Eu sei que por vezes a gente ora questionando se aquilo é o propósito de Deus. E isso eu acho que não tem problema. A gente ora assim, Senhor, poxa, nós desejamos isso. Agora, seja feita a sua vontade, não é a oração que Jesus fez. Agora, eu creio que Jesus realmente estava orando ali, esperando, não tem outro jeito. E se tivesse, eu creio que Jesus tinha confiança de que se tivesse outro jeito, o Pai ia dar outro jeito. Mas seja feita a sua vontade. Será que a gente confia, ora confiante de que Deus pode realmente agir para resgatar um filho, para revitalizar uma família que está destruída, para usar a sua vida na vida de alguém, para levar para o Evangelho, mesmo depois de tantos nãos? Será que a gente ora confiante de que Deus pode agir? É um desafio para nós. Então, um apóstolo é um enviado com uma missão. Nós vimos que há somente 12 apóstolos de Cristo, conforme a gente encontra no Novo Testamento, e atualmente não podem haver apóstolos. Nós vimos que santos e fiéis, então santos são pessoas consagradas e separadas por Deus e para Deus, que possuem uma conduta diferenciada por ser de Deus, por pertencer a Ele, e que fiéis é alguém cuja confiança em Cristo transforma alguém numa pessoa que pode ser confiada por Cristo, né? Alguém que pode ser uma pessoa de confiança para Deus, uma pessoa que confia em Cristo e que é confiável para Deus. E por fim, o que é a graça e a paz? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos e fiéis que vivem em Éfeso, em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça a gente já ouviu várias vezes, né? Aquele favor imerecido. Agora, graça tem uma relação com o favor imerecido, tem uma relação com a bondade, com o poder de Deus. Efésios 2,8 fala, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus, é algo que Ele nos dá, é de graça, né? De graça pela graça. E Atos 6,8 fala que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então veja que esses dois aspectos são encontrados nessa palavra. É pela graça que Deus nos salva, tanto pelo seu poder para lidar com o pecado, como a nossa dívida, né? Como pelo favor de enviar Jesus como sacrifício pelo nosso pecado. Pela graça, Deus nos dá a própria fé para que a gente seja salvo.
Ninguém consegue salvar a si mesmo e transformar o seu coração para que passe a ser um crente. Romanos 3, gostaria que você abrisse em Romanos 3. Romanos 3, a partir do versículo 10, diz o seguinte: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento, o pleno conhecimento do pecado. Acho que esse texto começa demonstrando a nossa situação deplorável sem a graça de Deus. É isso que nós somos, inúteis, pecadores, terríveis, totalmente condenáveis pela lei de Deus. Só que no versículo 21, Paulo usa uma palavrinha muito pequena, e eu gosto muito dessa palavra. Mas, a gente é tudo isso, mas, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé para manifestar a sua justiça. Por essa graça, nós somos salvos e por essa graça nós podemos lutar contra o pecado. Por essa graça, Deus nos redimiu, Ele nos comprou. Nós éramos escravos do pecado e agora nós somos escravos dele. Nós somos escravos do melhor Senhor que existe. Aliás, se você não gosta de considerar você como escravo ou servo de alguém, você tem um problema. A gente é sempre escravo, ou do pecado, ou de Deus, que comprou a sua vida. A palavra resgate é isso, Ele pagou o que valia a sua vida, para ter você como servo dele. E pela graça de Deus, Ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar como propiciação, ou seja, tomando sobre Ele a ira de Deus, morrendo em nosso lugar, tomando a ira que estava sobre nós. Isso tem relação com a paz que nós podemos ter com Deus. Então, essa mesma graça de Deus, pela mesma graça de Deus, nós podemos ter paz com Deus através de Jesus Cristo. Romanos 5, 1-2 fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E ele continua no versículo 6, dizendo: porque Cristo, quando nós ainda éramos pecadores, ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então veja que nós éramos inimigos de Deus, merecedores da ira, e pela graça de Deus, Ele nos enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, pelos nossos pecados, e por isso nós temos paz com Deus, mediante a fé. Amém? Você tem paz com Deus pela fé no sacrifício do Senhor Jesus por você?
Você já entendeu, acho que a maioria aqui tem vindo à igreja várias vezes, já entendeu que Jesus é Salvador. Mas Jesus é o seu Salvador. Você já entendeu que Ele salvou você, de quem você é? Será que a gente compreende a salvação que a gente tem? Você tem meditado na salvação? A gente já ouviu isso, né? Às vezes a gente acha que se converter é o início, né? É o fim, né? Uma vez que eu aceitei Jesus, pronto, meus problemas acabaram. Não, você só entendeu o começo. Pense bem no que Deus fez por nós. Deus se fez um de nós. Não porque a gente era alguma coisa, sendo nós ainda fracos, pecadores. E Ele se fez um de nós para morrer por nós. Você confia nisso? Será que a gente confia exclusivamente no sacrifício de Jesus como suficiente? Ou será que a gente fica tentando também ajudar Deus com a nossa salvação? A gente devemos ser santos, né? Ter uma conduta diferenciada, mas isso deve ser resultado da salvação que a gente recebeu. E não parte, não é que a gente está ajudando, deixa eu dar uma ajudinha para Deus fazendo isso aqui. Nós fazemos isso como ato de obediência porque somos servos. Mas a salvação, toda a salvação, completamente, foi totalmente garantida por Jesus. Ela é absolutamente gratuita. O que nós devemos fazer na nossa obediência deve ser a reação natural de alguém que recebeu o maior presente que podia receber. Então, assim, Deus, se esse é o presente que o Senhor tem para mim, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. Quando você recebe um presente, você não se sente meio constrangido assim? Nossa, um presente bom, né? Vou fazer alguma coisa para... né? Aquilo nunca vai pagar o presente. Mas a nossa atitude é... o que eu faço agora? Né? Eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu já recebi o presente, mas eu tenho que responder de alguma forma. Eu gosto da ilustração, vou terminar com isso, daquele filme O Conde de Monte Cristo, né? Que ele foge da cadeia ali, e aí ele tem uma luta, que ele tem que lutar pela vida dele. Quem viver naquela luta lá, vai seguir a turma que está lá promovendo aquela briga. E aí ele domina o cara, e ele tem que matar aquele cara agora. Ele fala assim, não, matar eu não vou. E a reação daquele cara é agarrar ele pelo pescoço assim, e falar assim, eu sou teu para sempre. Ele vira escravo do cara. Assim, o que você quiser eu faço. Será que a gente olha para Jesus e fala assim, Senhor, o que o Senhor quiser eu faço. Eu quero fazer. Porque eu estava morto e agora eu estou vivo. E caminhando para a ceia agora. A ceia é um memorial da igreja, instituído por Jesus, relembrado pelo apóstolo de Cristo, Paulo, para lembrar aos santos e fiéis a permanecerem fiéis e confiantes no Senhor Jesus, e que devem relembrar a graça de Deus, através da qual nós obtivemos paz com Ele, pelo sacrifício do Seu Filho. E é isso que a gente vai fazer agora, celebrando a nossa comunhão como fiéis e santos, separados e consagrados, o que só é possível mediante o sacrifício de Cristo na cruz. Então eu queria que você tivesse um tempo agora, pensasse no que foi pregado, se há algo para você se acertar com Deus em relação a isso, ou se há qualquer outra coisa que você precisa se acertar com Deus. E também se você precisa se acertar com alguém, para que a comunhão não permaneça quebrada. Então acerte-se diante de Deus, se comprometa a mudar o que for necessário, veja se há algo que está te impedindo a comunhão com alguém e se proponha diante de Deus a procurar essa pessoa o quanto antes.
E eu vou dar um tempo para a gente orar.